Salve pessoas, beleza? Aqui é o Felipe. Eu tô com o microfone na minha cara porque eu testei o áudio aqui, não ficou bom, eu colocando na minha camiseta, então eu vou segurar o microfone. E eu trouxe a notícia aqui sobre essa polêmica que ressuscitou o lobo extinto entre 10 a 13 mil anos atrás, conhecido popularmente como lobo terrível, né? Então eu peguei uma matéria da BBC News, tá? É, E a empresa responsável por trazer de volta esse animal é a Colossal Bioscience, né, que fez isso com três filhotes de lobo cinzento, onde eles adicionaram um pedaço do gene ali desse lobo que foi extinto entre 13 a 10 mil anos atrás, que foram nomeados de Rômulo, Remo e Calesse, tá? E a empresa americana Colossal Bioscience, ela anunciou ontem os supostos, entre aspas, primeiros animais desextintos do mundo. Isso não configura uma desextinção, tá? Bom, no vídeo postado no Twitter, eles mostraram os uivos de dois filhotes que supostamente são de lobo terrível, e aqui tem o nome científico deles, uma espécie de pelagem branca que habitou as Américas, mas está extinta há mais de 10 mil anos. A companhia explicou que os animais foram criados a partir de ferramentas de edição genética, a técnica CRISPR, né? E disseram que esse momento representa não apenas um marco para nós como empresa, mas um avanço para a ciência, conservação e a humanidade, comemorou a Colossal Bioscience nas redes sociais. Além dos lobos, o grupo também faz parte de pesquisas para tentar desextinguir o mamute lanoso, e também outras espécies, como o dodô e o lobo da Tasmânia. E aqui eles seguem com o seguinte: mas foi possível trazer de volta uma espécie que sumiu do mapa há tanto tempo? Quais são os objetivos desse tipo de pesquisa? E conheça a seguir tudo o que se sabe sobre esse projeto até o momento e as suas controvérsias. Então, acho que a notícia mesmo sobre o que eles fizeram e a técnica utilizada já está sendo bem divulgada, né? Então, eles utilizaram a técnica CRISPR, onde eles pegaram essas edições aí, né, esses pedaços dos genes, né? Aqui ele fala um pouquinho, ó. Por meio de técnicas avançadas como a CRISPR, os cientistas fizeram 20 edições em 14 genes para que eles ficassem de acordo com o encontrado no DNA do lobo terrível, e não mais do lobo cinzento, que é onde eles introduziram esses genes, tá? Então, as características que eles pegaram, né, e depois que eles fizeram o sequenciamento genético, foram de pelo branco, um porte maior, ombros abertos, cabeça mais larga, mais músculo nas pernas e vocalizações típicas da espécie, marcadas por uivos e choramingos. Que palavra horrorosa, choramingos. E o trabalho não terminou aí. Com a edição dos genes finalizados, os especialistas transferiram o núcleo da célula, local onde fica conservado o DNA, para um óvulo cujo próprio núcleo havia sido retirado previamente. Então, eles fizeram isso in vitro, né? Esse óvulo, por sua vez, foi cultivado para se tornar um embrião que foi implantado no útero de uma cachorra doméstica. A cachorra teve uma gestação normal e, ao fim do período, nasceram os filhotes do lobo terrível. Os dois primeiros vieram ao mundo no dia 1º de outubro de 2024 e foram batizados como Rômulo e Remo, uma alusão ao mito dos irmãos gêmeos amamentados por uma loba que fundaram Roma. A terceira loba nasceu em janeiro deste ano e ganhou o nome de Calesse, uma homenagem a Daenerys, não sei pronunciar, uma homenagem a uma personagem da série Game of Thrones, onde os lobos têm um papel importante na trama. Aqui a gente tem uma imagem do lobo cinzento, né? Aqui a gente tem a parte interessante da matéria, né? Que são as implicações e controvérsias, né? A empresa ela argumenta que essa ferramenta ela serve para lidar com a extinção em massa de espécies que acontece nesse exato momento e que está relacionado às mudanças climáticas e à ação humana. O Centro para a Diversidade Biológica calcula que 30% da diversidade genética do planeta será perdida até 2050 por conta desse sumiço generalizado de diferentes formas de vida. Para a empresa, a edição genética é uma maneira de reverter isso. Numa entrevista à revista Time, os líderes da Colossal disseram que usar essas ferramentas é um imperativo moral e uma forma dos humanos que deixaram tantas espécies à beira da extinção dar uma retribuição à natureza. E aqui eles continuam dizendo que se nós quisermos um futuro numeroso do ponto de vista biológico, cheio de pessoas, precisamos dar a nós mesmos a oportunidade de ver o que nossos grandes cérebros podem fazer para reverter algumas das coisas ruins que fizemos com o mundo, afirmou Beth Shapiro, uma das cientistas da Colossal Bioscience. E a pergunta é: nós precisamos
trazer de volta animais extintos há mais de 10 mil anos, ao invés de preservar a nossa, porque a seleção natural ela age de forma implacável na natureza. Entretanto, muitas espécies serão extintas por conta da ação antrópica, ou seja, as ações do homem. Por isso que tem bastante controvérsia, né? Aqui tem uma outra parte interessante, né? Em entrevista à revista New Scientist, essa mesma cientista detalhou que as duas espécies usadas no projeto, o lobo terrível e o lobo cinzento, dividem 99,5% do DNA. Então seria importante para eles encontrarem uma espécie atual, ainda vivente, que compartilha grande parte desse parentesco genético. Então por isso eles utilizaram o lobo cinzento para fazer esse trabalho. Tá? Embora esse número pareça elevado, 0,05% restante significa uma parcela significativa em termos genéticos. O lobo cinzento possui 2,4 bilhões de pares de bases nitrogenadas, que são as peças que compõem cada um dos genes. Ou seja, 0,05% do DNA que separa o lobo cinzento do lobo terrível ainda representa uma diferença de mais de 1 milhão de pares de bases nitrogenadas entre as espécies. Vamos lá. Bom, e aqui tem uma parte interessante que um outro cientista, em entrevista à BBC, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, ele classifica os animais como sendo um híbrido entre essas duas espécies, e não uma desextinção, que seria, de repente, o mais adequado. E aí o pesquisador ainda traz um dado de que o lobo terrível, ele divergiu do lobo cinzento entre 2,5 a 6 milhões de anos atrás, tá? O lobo terrível está em um gênero completamente diferente dos lobos cinzentos, argumenta o especialista. De cerca de 19 mil genes, eles, a Colossal Bioscience, determinaram que 20 mudanças em 14 genes deram a eles um lobo terrível. E isso é bem criticado por ele. Em contraponto, a empresa ela pontua que grandes predadores, como foi o caso do lobo terrível há milhares de anos, são primordiais para o equilíbrio do ecossistema. De acordo com esse raciocínio, eles controlam as populações de outros animais e permitem um melhor balanço e uma dinâmica mais ajustada entre diferentes espécies que circulam por um mesmo local. Bom, a pergunta é: o lobo terrível, ele foi extinto por ações antrópicas ou por seleção natural? Porque se ele foi deletado por seleção natural, trazer um predador como esse de volta na natureza, eu acho que não seria legal. Na verdade, quando você introduz uma espécie que já não existe mais, ou um predador, ou nem precisa ser um predador, uma espécie em um local inadequado, onde não é o habitat dela, ela causa, na verdade, um desbalanço naquela cadeia, porque aquele animal, ele fica sem predador, então ele se torna o topo de cadeia daquele ambiente em alguns casos. E o lobo terrível é um predador, embora não seja ele de fato. Porém, essas novas características que tornam aí um animal meio híbrido entre o lobo cinzento e o lobo terrível pode caracterizar ele como um predador que desequilibra a cadeia local. Então, não sei se eles vão colocar esse animal na natureza. Eu acredito que isso não seja viável mesmo. Bom, e aqui a gente tem uma imagem dos dois filhotes, né? Desses lobos com 1 mês de idade. E é basicamente isso, gente. Queria trazer um pouco aí dessa notícia, que tá no hype agora. Então, aqui eu dei um pouquinho do meu ponto de vista e trouxe mais sobre a matéria divulgada. Mas isso não configura uma desextinção, tá? Eu tô do lado que seria mais um animal híbrido, né? Entre um e outro. E eu não sei se eu acho legal esse tipo de coisa, né? A gente tem muito trabalho a fazer para preservar o ambiente atual e as espécies que ainda existem. E eu acho que a engenharia genética ela pode ser usada muito bem para outras coisas, né? É, de repente, se a gente extingue uma espécie por ação antrópica, já é algo muito diferente de quando a seleção natural deleta alguns animais, tá? Então, seria difícil mapear todas as implicações que de fato teriam quando você traz uma espécie que já foi extinta há alguns milhares de anos, né? Então, para a gente mapear isso e saber quais são as implicações, considerando como está hoje as cadeias, né? O ambiente que eles vão atuar, eu acho um pouco complicado. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.